Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, revelado única e exclusivamente ao nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo. Diz o seguinte, 1 Coríntios 2, versículo 1. O caráter da pregação de Paulo é o que está escrito no subtexto, né? O caráter da pregação de Paulo. Então diz aqui, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, né? Mandando a sua carta. Irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Tá vendo? O apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, né, lembrando a eles, que quando foi a primeira vez falar com eles, né, ou seja, anunciar o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça de Deus a eles, não fez isso usando, né, ostentação, né, de linguagem ou de sabedoria humana. O que é feito pela grande maioria dos líderes religiosos, tanto católicos como os falsos evangélicos, que estão espalhados por esse planeta. Lembrando que nós não temos nada contra você, meu irmão católico, espírita, umbandista, evangélico. Não. Nós estamos aqui nos referindo a líderes religiosos, a homens maus enganadores, desviados da verdade, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Homens cínicos, homens que mentem abertamente diante dos olhos de toda a humanidade, como é o caso de Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Pé de Feijão, o tal do Agenor Truque, R.R. Soado e tantos outros falsos líderes evangélicos que estão espalhados por esse Brasil e pelo mundo. Homens que não têm nenhum caráter, que não têm nenhum testemunho, que não têm nenhuma capacidade moral ou espiritual de pronunciar nem o nome do Senhor Jesus Cristo. Homens que vivem no engano, na mentira, acusando as pessoas, amaldiçoando as pessoas, apontando o dedo, dizendo que as pessoas estão sujas, que estão na injustiça, que as pessoas estão no pecado, que as pessoas estão isso, estão aquilo, enquanto eles, a humanidade está vendo claramente os frutos podres desses homens. O cinismo deles chegam a tanto que eles pensam que realmente a humanidade está cega, né? Como é o caso do Macedo, que fica aqui nas redes sociais, em rede de rádio e televisão, pagando de intelectual, como se ele não fosse o líder da Universal. Como se ele não fosse o líder maior, como se tudo que acontece ali dentro fosse alheio ao conhecimento dele. Tudo que a cúpula dele faz, do maior ao menor, do tal dos bispos ao obreiro, tudo ali é feito com ordem dele, em todas as empresas dele, tanto na empresa que eles chamam de igreja, como nas empresas como rede de TV, todas essas empresas que ele possui, centenas de empresas. Não se tiram uma agulha, não se dá um passo sem que seja com a ordem dele, né? Inclusive essas divisões, essas coisas que o Renato Caroço está fazendo, que vocês pastores e bispos aí do baixo clero vivem reclamando, é com ordem dele. O Renato não tem nenhuma capacidade, nem Renato, nem Juninho, nem ninguém
tem a capacidade de tomar alguma decisão ali sem que ele não esteja por trás. Você acha que ele não vê essas barbaridades que esses pastores, que esses bispos fazem para poder arrancar dinheiro do povo? A loucura, as loucuras, as idolatrias, amarrando as pessoas com corda, cortar a camisa com não sei o que, essas bruxarias, todas essas bugigangas, pastores entrando dentro de manga e de caranguejo para dizer que vai tirar sua vida da lama, todas essas parafernálias, com o consentimento dele. Só que ele fica por trás, enquanto você, bispo, pastores, fazem um trabalho sujo, se expõe na mídia, se expõe para o povo com essas loucuras. E ele fica por trás como um intelectual, como alguém que está aí na internet falando de justiça, como se essa empresa não pertencesse a ele. E geralmente, quando acontecem os problemas com esses bispos e pastores, ele tira o corpo fora e começa a chamá-los de caídos, de pecadores, de tudo que não presta. Mas quem está fazendo o trabalho sujo, quem está se expondo é eles. Veja se ele vai para dentro de mangue, entrar lá na lama, como tinha uns desses aí que está todo mundo vendo aí na internet. Veja se eles fazem isso, veja se eles fazem as loucuras que vocês fazem, né? Eles mandam vocês fazerem. Mas veja se o Renato faz, se a cúpula faz, se ele faz, se a família dele faz, né? Se expõe ao ridículo. Não. Ele manda você colocar a sua cara. E você vai. Então, não tem moral nenhuma. Você não tem moral nenhuma, Macedo, para falar de fim do mundo, falar da vinda de Jesus, dos sinais da vinda de Jesus. Você não sabe nem quem é Jesus. Nunca soube. Esse Jesus que você prega é um Jesus fake news, né? Essa ostentação que o apóstolo Paulo tá falando aqui é justamente isso. Fica contando essas histórias suas, sem pé e sem cabeça. Usa a palavra de Deus, se esconde atrás da palavra de Deus, se esconde atrás do povo. Quer porque quer justificar as prisões que acontecem no meio de vocês, quando a justiça vão em cima de vocês, começam a encurralar vocês, vocês começam a se vitimizar, querer se comparar aos apóstolos que foram perseguidos, querer se comparar a Jesus. Os apóstolos, o Senhor Jesus, todos eles, ninguém era perseguido porque estava desviando 6 bilhões dos cofres públicos. Não, ninguém estava sendo perseguido por causa de política, de politicaiada. Ninguém estava perseguindo porque estava praticando charlatanismo. Nenhum deles foram perseguidos por causa disso. E quando Jesus diz, sereis odiados de todos, ele não estava se referindo ao povo, não. Sereis odiados dos políticos e dos líderes religiosos. Que quem perseguia os cristãos eram essas pessoas. Não era o povo, não. Então saia dessa, meu amigo, você achar que as pessoas no mundo, seu vizinho, seus amigos, seus parentes, as pessoas que você conhece, que frequentam ou não uma religião, odeia você. Não, eles querem colocar na sua cabeça que o mundo odeia você. Ninguém odeia os cristãos, os verdadeiros cristãos. Muito pelo contrário, Jesus, quando ele chegava no lugar, uma multidão seguia atrás dele, de tanto que odiava ele, né? Não eram as multidões que odiavam o Senhor Jesus. Quem odiava o Senhor Jesus eram os fariseus, eram os principais sacerdotes que incitavam grupos de pessoas para atacarem o Senhor Jesus, que incitava o governo, como eles fizeram com Pilatos, chantagearam Pilatos para que Pilatos crucificassem ao Senhor Jesus. Então sereis odiados de todos os quem? De todos os líderes religiosos, que é o que acontece nos dias de hoje. Um homem que amaldiçoou outro dia aí a África 2 vezes, amaldiçoou a nação inteira, está aqui dizendo que não tem ódio de ninguém, que ele fica feliz porque as pessoas têm ódio deles. As pessoas têm ódio de você porque você plantou esse ódio.
Você está há 58 anos enganando, mentindo as pessoas. É claro, as pessoas também são carne, são de carne e osso. Elas também sentem ira, sentem ódio. E elas veem a injustiça. E um homem da sua idade não tem vergonha de vir para as redes sociais falar de Bíblia, falar de Jesus, falar de honestidade, né? Falar de engano. Que o primeiro sinal é um engano. Para que uma pessoa para enganar mais as pessoas em todos os sentidos do que você? Hã? Você vive no engano, você vive na mentira, você vive na ilusão, você é um mitônomo, uma pessoa que mente para você mesmo. E tudo que você está falando, toda vez que você abre a Bíblia para falar alguma coisa, a Bíblia está falando com você. E você está tão cego, está tão viciado na mentira que não consegue perceber que as pregações que saem da sua própria boca, deturpada e distorcida, está falando com você mesmo, mesmo deturpada e distorcida, está falando com você. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 2, no capítulo 1 em diante, ele diz que quando foi falar com os coríntios, não foi lá com ostentação de palavras, né? Você determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Você é Deus agora para determinar quem está limpo, quem está sujo, né? Quem tem a graça de Deus e quem não tem. Está desesperado aí com a graça. Você já está vendo, sentindo o efeito da graça, né? Que é imbatível no seu império. Já perdeu Angola, está com problema na Argentina, vai perder o Brasil, vai perder tudo. Porque a casa que você construiu foi aquela sobre areia. E mais a mais Deus disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E a casa que Deus está falando não é o seu templo, não é o templo de malandrão. É a vida das pessoas. Se o verdadeiro evangelho não penetrar, não entrar na mente, no espírito das pessoas, ela não é edificada, porque a única coisa que edifica as pessoas, o ser humano, é a palavra de Deus que restaura, limpa, edifica, tira a pessoa da perturbação, desse falso evangelho, tira a pessoa da mentira, do engano, do erro, tira a pessoa de tudo que não presta e ela passa a ter uma vida de paz, de alegria, de sossego. Pois é. E nisso nada mais é do que o desespero que está em você. Por isso que você está vindo para o lado da graça. Por que você não fica lá nas trevas, lá onde você costuma ficar, debaixo da lei, tentando viver debaixo da lei, que nem a lei deixou de ser, porque o fim da lei é Cristo. Mas você tenta arrastar as pessoas lá para as histórias de Josué, de Gideão, dos nossos irmãos judeus, que já faleceram, estão tudo no céu com Jesus agora, não, humanamente falando, não tem nem mais o pó, nem múmia mais existe deles. E todo aquele período da lei de Moisés, tudo aquilo acabou, nem os judeus, nem os próprios judeus hoje, no século 21, no ano de 2020, são obrigados a guardarem aquela lei, se eles não quiserem. Eles guardam por questão de tradição, porque eles não conhecem Jesus, não é revelado Jesus para ele. Para poucos judeus será revelado, como Deus disse, apenas uma semente. Poucos entenderão, poucos receberão o Senhor Jesus Cristo. Poucos, como na época, no passado. A igreja no passado, quantos judeus tinha? Um monte. Só na subida de Jesus, quando Jesus ressuscitou e apareceu, antes dele subir, tinha ali os apóstolos e mais de 500 pessoas. Poucas pessoas, não foi Israel inteira. Eles não eram judeu? Você veja, por que todos os judeus não receberam a palavra do Senhor Jesus? Porque não era para receber. Porque Isaías mesmo já foi profetizado isso. Quem deu ouvido à nossa pregação, Senhor? Em Isaías capítulo 6 diz lá, quando Isaías teve a visão de Deus no céu, então Deus perguntou, a quem enviarei por nós? O céu inteiro ficou calado, claro, porque o anjo não tem autoridade nenhuma para pregar a palavra de Deus. Então Isaías, tendo a visão, viu que o céu inteiro ficou calado. Aquela multidão de anjos, tudo calada. E Deus perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como ele não viu ninguém responder nada, ele envia-me a mim.
Envia você, meu filho? Pois é, então você vai voltar lá embaixo e vai dizer para aquele povo, o povo rebelde, aquele mesmo que ele tirou do Egito, protegeu a vida inteira, que nunca se firmou com Deus. Deus disse, vá lá e diga, que ele veja e não enxergue, ouça e não entendam. Então é por isso que o povo judeu hoje, muitos não aceitam Jesus, porque eles não entendem. Eles estavam diante do próprio Deus que estava ali na frente dele, vestido de carne, que era o Senhor Jesus Cristo, com 33 anos, há 2000 anos atrás, e eles não conseguiram, era a pedra de tropeço. Eles não conseguiram reconhecer. Por quê? Não é porque eles queriam, deixavam de querer. É porque Deus cegou o coração de todos eles. Jesus ainda batia papo com eles porque queria, mas foi o próprio Deus quem cegou a eles. E diz que poucos judeus se converteriam ao evangelho. Portanto, você não tem que ficar enchendo a paciência do judeu, não. Deixa o judeu lá com a lei dele. Eles estão salvos também, pelo sacrifício do Senhor Jesus e pela promessa que Deus fez a Abraão. E um homem falando de pecado, uma blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo. Que pecado é esse que você tanto fala, Macedo? Você vive dizendo que crê em Jesus. Eu não estou entendendo. Você está dizendo que as pessoas estão vivendo no pecado? Você está falando da graça? Como você vive aí agora falando? Como eu estava dizendo, saiu lá dos cafundó da lei, lá de Gideão, de tudo que não presta, dos seus rituais da lei, né? E veio agora para o lado do apóstolo Paulo, da graça, achando que você vai enganar quem? Você está pensando que é aquela graça de 90, dos anos 90, que você destruiu uma pá de gente aí? Sabe por que você destruiu aqueles pastores? Porque eles eram da laia de vocês, estavam fazendo a mesma coisa. Votos, sacrifícios, tudo disfarçado, usando o nome da graça. Era a falsa graça, a falsa graça com fermento dos fariseus. Por isso você derrubou eles. Você, Silas Malachi e todos os mais. Mas essa aqui é a verdadeira, né? Como você odeia a graça, você já disse aí em vídeos, né? Que essa graça para você é uma desgraça. E você ainda tem coragem de vir falar da graça? A minha graça te basta. Fica falando para as pessoas, não vá nessa não, a minha graça te basta. Basta mesmo. Você já está vendo o que a graça está fazendo aí no seu império. É por isso que você está preocupado com a graça, porque você não teme a justiça, você não teme a nada neste mundo, você não teme a Rede Globo, você não teme a homens, você não teme a ninguém, porque com o dinheiro eles se corrompem e você compra todos eles. Mas aqueles que estão na graça e são da graça, você não tem poder para comprar, porque não se vendem. Né? A sua dor é essa, né? Então, a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, não tem como você combater. Não podeis nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Está escrito. Então, quer dizer, você fica aí dizendo, cuidado com esses caídos, que está dizendo a minha graça te basta. Então, a graça de Deus não basta, não? O que é que basta? Fazer votos, sacrifícios, campanhas, pegar amuletos na sua igreja, pato A, pato B, subir monte, fazer missa, novenas, é isso que resolve? As pessoas têm que viver dessa maneira? A fé inteligente? Que fé inteligente é essa? Que você tem que dar o seu carro, a sua casa, você tem que dar tudo que tem num falso altar, entregar tudo que tem, até o leite do próprio filho, dinheiro de comprar o leite do filho, dá para você comprar mansões, helicópteros, bancos. É essa que é a fé inteligente que você fala? A fé emocional. Vocês trabalham no emocional das pessoas. Trabalha com sentimentalismo, olha o evangelho da perturbação. Eles levam a pessoa ao sentimento. Aí quando as pessoas entregam tudo que tem, aí ele começa a dizer para a pessoa que a pessoa não deve usar o sentimento, não. Então você é um mentiroso, você é um mitônomo. Você acha que você está fazendo isso há 58 anos e vai continuar fazendo e vai dar certo. Não vai dar mais certo. Porque agora você está enfrentando a graça de Deus. A graça de Deus não é essa água com açúcar que está aí, não. A graça de Deus é poderosa. E tanto é poderosa que você já está sentindo o efeito. Você nunca sentiu o efeito que você está sentindo. E você, quando sente isso, o que você está fazendo? Você está desesperado. Essas risadinhas suas aí, esse sorriso sarcástico teu aí dizendo que não está tentando aparentar para as pessoas que você não está abalado, você está abalado.
Você está tentando arrancar o máximo de grana que você pode das pessoas para justamente deixar para a sua família. Porque você sabe que a partir do momento que você fechar os olhos, isso vai virar um inferno, um barril de pólvora. Já está um barril de pólvora. Você fala, eu perdi. Quando eu recebi a notícia de Angola, eu fiquei, né? Depois eu fiquei tranquilo, porque já está voltando, Jesus já está voltando. Toda vez que vocês são encurralados, vocês começam com essa conversa. A gente que conhece você há anos já sabe disso. A pessoa que está entrando agora, ou aqueles mais antigos, ainda conhece. Mas quem está entrando agora não sabe que você já prega isso há 50 anos. Toda vez que a polícia, que a justiça vão para cima de vocês, vocês começam com essa choradeira. Vivem se exaltando aí, dizendo que são os mais ricos do mundo, os mais poderosos, que arrebenta, que isso, que aquilo. Aí depois, quando a justiça pega vocês na boca da botija, como pegou aí o outro aí no Rio, aí vocês começam a choramingar, usar a palavra de Deus, que estamos sendo perseguidos, injustiçados. Tudo mentira. Vocês estão por trás processando as pessoas, vocês fazem tudo isso, vêm aqui nos canais, mandam pessoas, pagam para as pessoas virem aqui xingar, outras para derrubar os canais. Vocês vivem no ódio e falando de amor, falando de perdão, quer dizer, uma total hipocrisia, que só entra mesmo na cabeça dos incautos, daqueles que estão aí cegos, né? Debaixo desse falso evangelho. O evangelho da perturbação, que nem evangelho é. Isso é uma perturbação, que uma hora Jesus ama a pessoa, daqui a pouco Jesus está se vingando, Jesus isso e aquilo. E quem é você para falar o dia ou a hora que o Senhor Jesus Cristo vem ou deixa de vir? Os sinais, que sinais? Nós não vivemos de sinais. Jesus está aqui dentro da gente em espírito e em verdade, e quando se aproximar o dia ou a hora, Ele mesmo vai nos alertar, porque nós não vamos ser pegos de surpresa, porque não estamos nas trevas, estamos na luz, temos a campainha aqui dentro, o Espírito de Deus, selados para sempre. Deus não faz nada sem avisar aos seus filhos, não. Então não precisamos estar aí preocupados, fazendo conjecturas, né? Que sinais, que é isso, que é aquilo. Primeiro que você está pregando aí, esses sinais que você vai pregar aí, disse até o final do ano, isso aí já aconteceu tudo. Isso aí aconteceu daquela época, naquela geração que Jesus falou, não tem nada a ver com os dias de hoje. Então você está na mentira, você está desesperado, é isso que você está. Você está usando a agenda, essa agenda que é uma agenda que existe no mundo, tem a Agenda 21, de décadas em décadas, tem essa agenda, que é onde muitas nações, muitos países se unem para ver o que pode melhorar na vida das pessoas, dos povos, do mundo, porque eles sabem que se deixar a situação correr solta, vai ficar ruim para eles também. Então junta-se as nações ricas, né? Outras nações, ali para ajeitar a vida dos povos, né? Arrumar a saúde, a educação, procurar arrumar o saneamento, coisa que vocês não querem, porque o sistema religioso ele quer ver a miséria, quer ver a desgraça, quer ver o sofrimento do povo. Tanto é que você disse aí em vídeo, que diz e dá risada. Né? Você fica sorrindo, dizendo que na época que o Collor confiscou o dinheiro dos brasileiros, que foi um ano que o ex-presidente Collor tirou todo o dinheiro do povo da poupança, confiscou o dinheiro de todo mundo, houve pessoas que ficaram desesperadas, que era toda a economia que as pessoas tinham, e se mataram. E você se gloriando que foi a melhor época para sua caterva, né? Para ser o covil de salteador que você chama de igreja. Foi quanto mais vocês faturarem, quantas pessoas estavam sofrendo, morrendo, vocês estavam dando pulos de alegria. Então quer dizer, você quer ver miséria, você está atacando essa agenda porque essa agenda é uma coisa boa para o povo. E para você, quanto mais miséria no Brasil, no país, melhor para você. É aí que você vai arrancar o pouco que as pessoas têm, mas um pouco de cada um desses que estão miseráveis é o que enriquece você. Porque nos Estados Unidos, na Europa, em todos esses países, vocês são queimados. A igreja de vocês vive as moscas. Por quê? Porque lá as pessoas têm educação, têm estudo. Não tem nenhum americano dentro das suas igrejas, nos Estados Unidos. O que tem são latinos, são brasileiros, mexicanos, pessoas da América Latina, que frequentam lá. Olhe lá, se tiver um americano lá, que americano não é bobo.
São pessoas que têm entendimento, né? São pessoas que estão ali, mas tem o seu padrão de vida, não vai se meter numa maracutaia dessa, né? Pois é, só tem um nome, tem igreja nos Estados Unidos, mas vai lá ver como tá. Vai lá ver como tá na Europa, vai ver se os europeus estão lá dentro. São pessoas que têm cabeça, pessoas que receberam educação. Você se destaca nos países que o povo vive na miséria, que o povo vive sendo iludido, roubado pelo governo, não tem acesso à saúde, à educação, a nada. Então, nesses países vocês se dão bem. E o Brasil é um desses. Só que o Brasil também está acordando para vocês, André. Tá vendo a maracutaia de vocês? Quem é você para falar de caráter, de moral? Vocês que estão envolvidos na podridão, na política e tudo que não presta, em todas as sujeiras vocês estão envolvidos. Vocês estão com os tentáculos no poder público. Vocês acharam pouco explorarem 24 horas. Membros, jovens, obreiros, evangelistas, não se contentaram, agora estão indo para as tetas do governo. E aí está o resultado, e é aí que vocês vão ser pegos, porque os políticos não são igual aos religiosos, não, eles são piores. Eles, quando a casa cai para eles, entregam todo mundo, tem essa não. Né? Fazem delação premiada e tudo mais, e muito mais coisas irão aparecer. Né? O outro aí está foragido. É fake news também? É perseguição? Ele está foragido por quê? O Lopes aí, que está envolvido também no problema do Rio aí. Ele está foragido por quê? Porque ele está sendo perseguido por causa de Jesus? Não, sendo perseguido pela Polícia Federal. E as pessoas estão dormindo, fica nessa lábia. Quer dizer, os caras fazendo tudo que não presta e você por trás aqui nas lives, na internet, dando uma de intelectual, de teólogo, de entendedor da Bíblia, de homem espiritual. Se todas as ordens para tudo que se faz saem da sua boca, então você engana quem não lhe conhece. E lave a sua boca com sol da cáustica, que para pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus e o nome do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui ainda em carne, ele já não usa meu nome não, faz favor, tá? Ele processaria você. Processaria não, que o apóstolo Paulo é um cara legal, de tanta blasfêmia que você fala. Aí falando da graça de Deus, não vai nessa não, que a graça de Deus está morrendo de medo da graça de Deus. Essa verdadeira, imbatível, imbatível. Nós desafiamos a qualquer um destruir essa graça. E você já está sentindo os efeitos dela. Por isso você está desesperado. Por isso você está tentando combater, como você disse aí. Está em vídeos aí você dizendo, né? Que você não quer essa graça, que a graça de Deus é uma desgraça para você. Porque atrapalha os seus negócios. Porque na graça você não consegue enganar ninguém. A graça desmascara as suas falcatruas. Então você está aí batendo, tentando bater na graça. É uma perca de tempo. É uma perca de tempo. Então essa agenda que está aí é uma coisa boa. Aí já está dizendo que é de comunista, que é da direita, que é da esquerda, que é do padre, que é disso, que é do papa, que é da católica. Nada. Isso é uma coisa de todas as nações. Quem tem religião, quem não tem, os governos se ajuntam para ver o que é que pode fazer pelo mundo, pelas pessoas, pelo meio ambiente, por tudo. É uma coisa boa. Mas para você que é um destruidor, para você que não está nem aí para a vida das pessoas, isso é ruim, porque atrapalha também os seus negócios. E agora tem essa agenda. Você procure se informar, meu irmão e minha irmã, o que é essa agenda 2030. Que ele está pegando e distorcendo tudo. Ele já está distorcendo até a agenda 2030, que é uma coisa boa para a humanidade. A maneira das pessoas se solidarizar, os países ricos ajudar, né, para melhorar a vida das pessoas, porque se a vida das pessoas não melhora, fica pior para eles também. Mas ele não quer, ele quer ver as pessoas na desgraça. E agora usando essa agenda para dizer que Jesus vai voltar. Talvez, né, se, colocando a dúvida, né, até 2030 Jesus irá voltar, né, que os sinais apontam, né, que Jesus vai voltar porque está acontecendo o coronavírus, pandemia, tudo isso que está acontecendo não é Deus não é Apocalipse, nem nada, é a mão do homem. Quantos anos nós estamos destruindo, desmatando, o efeito estufa, poluindo? Quem perdoa é Deus, a natureza não. Mexeu com a natureza,
ela dá o troco, é igual cartão de crédito, você vai gastando, na hora chega a fatura. E a natureza dá o troco. É onda gigante que engole cidades, é vulcão entrando em erupção, é a natureza revoltada com essa coisa chamada ser humano. Então não vem com esse papo de apocalipse, que Deus não é perverso. Deus nos deu um mundo bonitinho, legalzinho, perfeito. Agora, se nós estamos destruindo, problema nosso. Pois é. E tem cientistas aí, tem milionários, bilionários aí que estão bancando os cientistas aí, financiando para que os cientistas fiquem por aí pelo espaço procurando se tem algum planeta habitável, né? Para que se der um problema no planeta Terra, todo mundo correr para lá. Todo mundo, vírgula. Só os bambambam e os poderosos é que vão entrar numa nave espacial se o bicho pegar aqui e ir embora. Ou você que ganha salário mínimo, você acha que você vai ter espaço para você dentro de alguma nave? Para você escapar disso aqui? Quer dizer, ao invés de preservar o nosso planeta, né? Não. Ao invés de estar procurando outros, vamos preservar o que a gente já tem. Né? Então, segundo muitos cientistas estudiosos, esse mundo vai demorar pouco tempo. Claro, nós não vamos estar mais aqui, mas vai demorar muito pouco tempo. 100, 200 anos aí, o bicho vai estar pegando. Você veja que o calor, né? A cada verão que entra, a coisa esquenta mais. Né? O calor vai esquentando. Olha que eu tenho observado isso, e cada ano que entra, quando chega o verão, meu Deus do céu, o calor, o efeito estufa, as coisas estão aumentando. Daqui a pouco nós viramos churrasquinho aqui, churrasquinho de gato, ou de carne, ou de gente. Pois é. Então, tudo isso aí não tem nada a ver com o Apocalipse. Olha o Apocalipse. Não, o Apocalipse é a mão do homem mesmo, que está destruindo tudo, poluindo, enchendo o mar de lixo, né? Envenenando a própria mesa, como diz aquela música do Roberto, né? Quem brinca com a natureza envenena a própria mesa. Contra a força de Deus não existe defesa. Nesse caso aí é da natureza. Contra a força da natureza não existe defesa. Depois ficam tudo aí chorando. Oh, que tragédia. Não, é tragédia? Pois é. Desmatando, fazendo tudo que não presta, queimando, matando os animais. Aí quando vem agora esse incêndio que teve na Amazônia, no Pantanal, ali matou várias espécies de animais que nos protegem de muitas coisas, né? Ali é uma cadeia, um vai ali se alimentando do outro e vai mantendo o equilíbrio. Agora, quando começar a aparecer os vírus, as coisas, olha, é o apocalipse, e é o anticristo, e é não sei o que está vindo. Tudo papo furado, esses anticristos já estão aí, já fazem mais de 2000 anos. Porque todo aquele que está contra Cristo, que prega contra Cristo, é um anticristo. O anticristo não é um homem, como eles ficam dizendo, não. Isso é tudo conversa fiada. Você que está aí, que é um membrozinho, se você aprende coisa com Macedo, com esses bispos, com esses padres, com essa gente, e sai falando isso para os seus vizinhos, para o seu amigo, os seus amigos, para a sua família, você se tornou um anticristo. Se você está por aí pregando pecado, diabo, morte eterna, lago de fogo, essas baboseiras que não é evangelho que você aprendeu e você está aí divulgando, você não precisa ser ele, não. Você é um anticristo. Você está levando a mensagem do anticristo. Anticristo é todo aquele que está pregando contra o Senhor Jesus Cristo. Que é o que faz o Macedo e toda essa gente aí 24 horas. 24 horas, né? Agora está aqui na internet, vai falar do primeiro sinal, segundo sinal. Você pode falar quantos sinais você quiser. Isso não está na sua alçada nem da de ninguém, né? Jesus disse que ele vai surgir como um abrir e piscar de olhos. Olha, eu vou vir em 2030, sabe por que é isso? Que ele está vendo a desgraça, o império dele desabando, ele quer ganhar tempo. Ele está querendo, como ele já fez até a conta, nós estamos em 2021, 22, vai ter aí mais uns 8 anos, 8 aninhos, quer dizer, para você ficar pensando assim, poxa, então eu não vou sair daqui não, né? O Macedo está dizendo que Jesus vai voltar antes de 2030, então eu vou ficar por aqui, né? Olha, eu estou sendo roubado, explorado, humilhado, mas eu vou ficar aqui, porque Jesus está voltando. E se Jesus voltar e eu ficar, né? É a dúvida que ele está botando em você, dizendo que Jesus tá para voltar. Se eu estiver certo, ele dizendo, né? Se tudo leva a crer que vai ser antes, por quê?
Em 8 anos ele está tentando salvar o império dele. Já pensou? E ele está falando isso para quem já saiu, ele quer trazer de volta através do medo. E quem está pensando em sair, ele quer segurar lá dentro. É, né? Que a pessoa vai pensar, né? Pô, se eu estou aqui fora, Jesus vai voltar em 2030, então eu vou correr de novo para a gaiola. É, que vai que é verdade, olha. Então eu serei arrebatado também, né? Ele disse, o primeiro arrebatamento. Ele disse que o primeiro sinal é o engano, é o espírito do engano. Então pra quê? É só você olhar o que ele está pregando e olhar a vida dele mesmo, a vida particular dele, as empresas, tudo que ele faz. E você vai ver quem é o espírito do engano. É ele mesmo. É, não tem outro. É, que me odeiam. Né? É, o mundo, as pessoas, por exemplo, que não têm entendimento da palavra de Deus, elas vão lhe odiar mesmo, porque elas estão vendo, elas estão mais lúcidas do que essas que estão aí dentro. Cegas. Então essas pessoas lhe odeiam mesmo, porque vê a injustiça, tudo que você faz, arranca tudo das pessoas, né? Manda, comanda, manipula a vida das pessoas. Por isso que o mundo odeia vocês. A justiça está vendo vocês desviando aí, né? Os políticos aí do seu partido desviando dinheiro de tudo quanto é canto. Então não é questão de ódio, é questão da lei. Tem a lei dos homens também. E o próprio Deus nos diz que nós devemos respeitar as leis dos homens. Não há autoridade que não seja levantada por Deus. Então, todo homem esteja sujeito à autoridade. Pois é. Então, a justiça do homem é constituída por Deus também. Imagine se não tem lei. Com a lei, o mundo já está do jeito que está. Imagine se não tem lei. Então, você pode pregar o que você quiser aí. Nós estamos aqui, assim como você fica monitorando aqui os nossos canais, o meu canal, o canal do Alfredo Paulo, os canais de denúncias, né? A gente também está de olho em você, nas suas mentiras. Pode falar mentira à vontade. As suas mentiras são combustível para nós, metendo medo nas pessoas. Toda vez é isso, é Apocalipse, estudo do Apocalipse, tu viu? O Gonçalves estava lá em Angola, lá pregando Apocalipse, sei o que, ele viu que não adiantou, né? Agora eles vão entrar nessa de fim de mundo, aproveitando a pandemia, né? Tudo aí, vão entrar nessa de fim de mundo, acusando a China de ter fabricado o coronavírus sem nenhuma prova. Como é que você acusa uma nação? Os nossos irmãos chineses são nossos irmãos, são obras-primas da mão de Deus também, e por sinal muito inteligentes, né? Acusando os chineses de ter criado um homem desse que é um líder, né? Para puxar o saco do governo, que está cheio de paranoico aí, vendo o comunismo, vendo inimigo em tudo quanto é canto. Eles têm que manter essa coisa, esse inimigo imaginário, essa coisa, porque eles não sabem governar, não sabem fazer outra coisa. Está aí recebendo guarida, milhões do governo, para Record, para não sei o quê. Então pensa que os outros é bobo? Você acusar uma nação sem provas, imagine alguém acusando o Brasil. O coronavírus foi o Brasil que fez e a humanidade inteira com ódio da gente por causa disso. Porque as pessoas vão ter ódio, morreu meu parente, meu familiar por causa deles. Muito pelo contrário, a China vende para o mundo inteiro, ela vende produtos para o mundo inteiro. Na minha visão é o seguinte, você pode até ter outra, mas na minha visão é o seguinte, por que a China teria interesse em matar os seus próprios clientes, aquele que compra dela, que faz ela crescer? Seria uma burrice. Eu vou fazer um vírus para matar todos os meus clientes que compram o meu produto? Pois é, isso na verdade é inveja. Você, por exemplo, você tem um restaurante. Na mesma rua que você está, tem um outro restaurante. Esse outro restaurante começa a vender, começa a crescer, começa a se destacar. O seu restaurante está sempre com meia dúzia de gato pingado, aquele outro está sempre cheio. Você, por inveja, eu não vou falar você, vou falar eu. Eu, por inveja daquele restaurante que está arrebentando, que geralmente tem o espírito da inveja, a carnalidade. Dando um exemplo, obra da carne. O sujeito vai lá, eu mando lá colocar o veneno lá na comida do sujeito. As pessoas começam a ter problema, começam a morrer. Pronto, eu quero derrubar ele pela inveja. Porque eu não tenho capacidade de fazer uma comida melhor do que a dele. E aí coloco o veneno, pago para alguém colocar um veneno, para que o restaurante do meu concorrente seja envergonhado, seja desqualificado. E ele fecha as portas e eu continue ali.
né? Com aqueles clientes dele. É mais ou menos o que está acontecendo com a China. Esse vírus foi plantado lá também. Eles não têm culpa de nada. Eles têm uma população imensa. Eles não iam correr o risco de contaminar o povo deles, sendo que eles estão crescendo, né? Muito mais do que as outras nações. Então as pessoas têm que investigar e têm que saber o que é que fala. Antes de estar aí espalhando que foi o chinês. O chinês, por exemplo, eles não foram muito prejudicados porque eles já estavam preparados, eles já estão preparados para essas sabotagens. Por isso que eles fecharam logo a tal da cidade lá. Fecharam tudo, eles já estão preparados para a guerra bacteriológica, para tudo isso. Eles ficam monitorando também os inimigos, para ver o que é que os inimigos estão tramando. Por isso que eles ficaram espertos e fecharam tudo. E depois jogaram a culpa neles, para que as nações odeiem eles. Mas não é eles não, pode ter certeza que a história vai dizer, vai contar quem é o verdadeiro criador disso aí. Então, meu amigo, abra os seus olhos, não vá na onda do Macedo não. Essa coisa que ele está falando aí, de final de mundo, tudo isso é conversa. Ele quer mais 8 anos, se Jesus vai voltar, supostamente, antes de 2030, né? Aí você vai ficar agora com dúvida, né? Você que, por exemplo, já tá aí, já viu a verdade, ele quer te pegar agora pelo medo. Você viu a verdade, nós somos bandidos mesmo, mas você não vai sair daqui. O pensamento dele é esse, e querendo implantar isso na sua cabeça. Para você achar que vai vir arrebatamento, pode acontecer agora. Jesus pode se manifestar agora. E quando ele se manifestar, todos esses homens serão destruídos. É o que está escrito. É o que nós vamos ler no próximo, ou nós vamos ler para você no próximo vídeo. Nós vamos falar a respeito dessa vinda do Senhor Jesus Cristo para você entender que não tem nada a ver com essa parafernália que ele está falando aí nos vídeos dele. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva aqui no canal Mensageiro da Graça e nos acompanhe no Facebook. Um grande abraço a todos e até a próxima.